Como é bom a gente estar no culto da manhã. Quem gosta de vir no culto da manhã? Culto da manhã, eu sinto aquele culto de fé. Que a gente chega com fé, não é verdade? Você chega aqui cheio de fé. Que é como aquela história daquela, não vou falar nem mãe, né? Mãe barra pai, que foi orar. Falou assim, Senhor, hoje eu fiz tudo certo. Eu não perdi a paciência com o meu cônjuge. Eu não descontei a raiva nos meus filhos. Eu não saí da dieta. Eu não cheguei atrasado. Mas, Senhor, eu preciso muito da sua ajuda, porque eu vou levantar em 5 minutos e eu vou precisar de muita força. Aquela oração que nem saiu da cama ainda. Por isso não fez nada de errado. E a gente chega de manhã aqui cheio de fé. E à noite é o culto da humildade, né? Já deu tempo de errar muito, Senhor, estou humilde, eu estou quebrantado. Mas a gente chega aqui com fé, com fé. E eu quero falar hoje um pouco sobre isso, confiança. E a Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Ele diz, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. E como Deus tem falado comigo nesses dias sobre confiança. É interessante, ele fala assim, não abra mão da confiança porque ela vai ter uma recompensa. E muitas vezes a gente lê esse trecho, eu já li esse trecho muitas vezes, e eu tinha a impressão que confiança era aquele sentimento de consolo. Então, não, eu preciso ter confiança, porque no momento difícil eu não vou ficar tão triste, porque eu vou crer que vai ter algo melhor. Não, a confiança é para me consolar, é para me ajudar, mas não. Confiança é um mandamento. Confiança é um mandamento, sabe por quê? Porque ela não se resume a sentimento. Será que Deus, Ele fala assim, olha, você tem que ter confiança, porque com a confiança você vai ser recompensado. Deus fala, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque você precisa, para se aproximar de Deus, crer que Ele existe e crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Será que Deus fica olhando para nós no louvor e falando assim, aquele ali tá com sentimento de confiança, eu estou me agradando dele. Aquele ali não está com sentimento de confiança, eu não vou recompensar. Será? Será que é isso que é a confiança? Não. Sabe por que a confiança é um mandamento? Porque ela se reflete em obras. Quando a gente confia, a gente precisa confiar para agradar a Deus. A gente precisa ter fé para agradar a Deus. Mas não é o nosso sentimento que agrada a Deus. É porque quando a gente tem fé, a gente tem obras que refletem a fé e agradam a Deus. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então não é o sentimento que Deus está olhando. A gente não precisa preocupar com o nosso sentimento. A gente precisa preocupar com a nossa ação. Porque o nosso sentimento vai atrás. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não estou confiando. Senhor, eu sinto que eu não estou acreditando. Mas eu vou obedecer mesmo assim. É isso que agrada a Deus. E aí, à medida que você vai obedecendo, você vai vendo a palavra de Deus acontecer, seu sentimento vai indo atrás. Eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Nós precisamos ter confiança. Nós não podemos abrir mão da nossa confiança em Deus. E essa confiança, eu quero te mostrar como ela se reflete lá em Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Quando a gente precisa lembrar de ter confiança. Ele diz assim, Abraão... Romanos 8, versículo 18. Eu estou ouvindo algumas bíblias ainda, eu vou esperar um pouco. Abraão creu contra toda esperança, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será
a sua descendência. Eu preciso crer, mesmo contra a esperança. Eu preciso obedecer, mesmo quando eu não vejo recompensa aparente naquilo. Mas contra a esperança, nós precisamos crer. Isso quer dizer que eu preciso confiar em Deus, mesmo quando no lugar onde Deus está, eu escuto coisas que eu não gostaria de ouvir. Quem aqui já passou por isso? Só dá uma piscadinha. Às vezes você escuta coisas que você não queria ouvir. Onde Jesus está? Na igreja. A Bíblia diz que a mulher, quando ela foi ungir os pés de Jesus, Jesus estava pregando, naquele momento, Jesus estava ali na casa de um fariseu. E aquela mulher não era bem-vinda ali. Não é que ela não se sentia, ela não era bem-vinda ali. Mas Jesus estava ali. E a Bíblia diz que ela foi e ela ungiu os pés de Jesus. E era onde Jesus estava. Ela podia falar assim: Jesus está lá, eu não vou. Quem mandou ele ir para lá? Eu não vou, eu não sou bem-vinda ali. Meu irmão, você é bem-vindo na igreja. Mas eu estou dando um exemplo extremo para dizer como ela creu contra a esperança e ela obedeceu. Ela podia falar: eu não vou. A Bíblia diz que ela chegou ali, aquele homem estava olhando torto para ela. Falou assim: se o Senhor soubesse quem essa mulher é, uma pecadora, o Senhor não ia deixar ela nem te tocar. Mas ela estava ali porque Jesus estava. E ela foi. E ela deixou de lado tudo aquilo que tentava impedi-la de estar onde Jesus estivesse. E a Bíblia diz que ela derramou ali um perfume que agradou ao coração de Jesus. E ele falou: você é livre, seus pecados estão perdoados, você vai ter uma nova vida. Ela confiou e ela foi transformada. Imagina se ela tivesse deixado de ir por causa de um fariseu. Na verdade, aquele homem, ele olhava torto até para Jesus. Irmãos, não é porque era fariseu, não. A Bíblia fala no livro de Atos, mais e mais líderes, fariseus, foram crendo em Jesus. Não rotule. Ah, não é porque é irmão da igreja, não é porque... Não. Em todos os lugares vão ter pessoas que vão tentar te afastar de Deus. Ainda bem que aqui tem gente assim, porque é aqui que a gente é liberta. A gente também precisa. A gente já foi assim, a gente já é assim de vez em quando. Cada vez menos, em nome de Jesus, amém. Mas... vá onde Jesus está. A Bíblia diz que Jesus fala, depois que Jesus entrou lá, ele nem deu óleo, nem deu água para Jesus lavar os pés, nem deu óleo para ungir a cabeça, ele olhava torto até para Jesus. Não deixe o que as pessoas dizem te tirar de onde Jesus está. Creia contra a esperança, porque você vai ser abençoado. E você vai levar isso para toda a sua família. Confiar também quer dizer nos aproximarmos de Jesus. Mesmo quando Ele está em lugares que às vezes tem pessoas que vão falar o que nós não queremos ouvir, como foi aquela mulher. E 2, mesmo quando Jesus diz algo que a gente não quer ouvir. Isso é confiar. É por isso que a Bíblia nos adverte: não abra mão, fecha. Prende a sua confiança, não deixe ela ir embora. Porque às vezes a gente ouve coisas que a gente não queria ouvir. E não é nem das pessoas perto, é de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus estava aqui na terra como homem, vinha uma mulher ali que não era israelita, clamando atrás dele, falava: Senhor, liberta a minha filha. Ela estava orando pela sua família. Quantos aqui não estão orando pela família hoje? Senhor, liberta a minha filha. Senhor, eu preciso. Ela está terrivelmente endemoniada. Senhor, né, a gente pensa: Senhor, isso aqui não vai te comover. Senhor, olha o que eu estou passando na minha casa. Olha o que a minha família está passando. E ela clamava: Senhor, liberta. Senhor, liberta. E a Bíblia diz que os discípulos falavam: Senhor, despede-a. Ela vem clamando atrás de nós. E eu entendo isso
Como Jesus respondeu, não, mas não é a hora. Que eles estavam falando, Senhor, atende logo, olha o sofrimento dessa mulher. Mas Jesus falou, não é a hora. Eu não vim para isso, nesse momento. E aí o que ele falou? Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quem depois de uma dessa não ia baixar a cabeça? Embora. Mas aquela mulher, ela tinha confiança. Não abra mão da sua confiança. Mesmo quando você ouvir algo de Deus que você não queria ouvir. Senhor, eu confio. Ela sabia quem era Jesus. E ela tocou o coração de Jesus. E ela falou, Senhor, eu tenho vivido como um cachorrinho. Meu irmão, porque fora da vontade de Deus, cachorro ainda é muito pra gente, né? A Bíblia diz que Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Depois que nós aceitamos, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas antes disso, ela falou, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Uma migalha, Senhor, da sua bondade é suficiente para mudar a minha vida. E Jesus libertou a vida daquela mulher. Não abra mão da sua confiança. Ela tem grande recompensa. Justificativa adianta alguma coisa para você? Não. A gente pode tanto justificar tanta coisa. Ah, Senhor, eu não perseverei nisso aqui. Isso aqui está dando errado, mas é porque, né? Também olha o que o Senhor falou para mim. Olha o que o Senhor me fez viver. Olha a família que o Senhor me colocou. Olha a situação que aconteceu no meu trabalho. Justifica? Justificaria aquela mulher ir embora? Justifica, ela ainda teria glórias, né? Fala assim, eu ainda fui. Eu ainda saí da minha terra, eu ainda fui atrás de Jesus, eu ainda me esforcei. Mas foi por isso, irmão, justifica. Mas te dá recompensa? Muda a sua vida? Ela ia voltar cheia de justificativas, cheia de coitado de mim, né? Quem sente assim às vezes. Mas por causa da confiança, ela voltou com a resposta. Ela voltou com o milagre. Persevere. Tenha paciência com a sua família. Tenha paciência com as situações que você vive. Tenha paciência com você. Creia que Deus pode te mudar. Eu errei de novo, eu tive essa atitude de novo aqui com a minha família. Deus, eu não queria, eu não aguento mais. Persevere, tenha confiança. Deus é poderoso, Deus pode, Deus quer te abençoar. Mas você precisa confiar no caminho. E como nós conquistamos essa confiança? Como a gente consegue confiar mesmo quando a gente não entende? Sabe algo que nos faz confiar muito? Histórico. Quando alguém que você gosta, que você ama, e é alguém que você sempre pôde contar, faz algo que você não consegue entender, se você já tem um histórico ali, você faz o quê? Confia. Não é? O filho, você vê que quanto mais o filho cresce, a gente vai tendo essa experiência, mais fácil vai ficando, isso eu digo na infância, né? Mais fácil vai ficando dele obedecer, porque já tem um histórico. Quando você fala para um bebezinho assim, não põe o dedo ali, né? Você tampa a tomada e fala, não põe o dedo ali. O que ele faz? Ainda ri para você, né? Você fala, não pode. O que ele faz? Manda um beijinho, deixa eu ver se eu convenço a minha mãe para eu desobedecer. E é porque ele não entende que aquilo faz mal. E ele também não entende ainda que você quer o melhor para ele. Mas à medida que ele vai crescendo, aí vai estudando na escola, opa, se coloca o dedo na tomada, faz o quê? Dá choque, dói. Ah, foi certo aquilo que minha mãe falou mesmo, olha só. E aí ele vai vendo o seu histórico, aí de repente chega algo, vai ficando pelo olho, né? Quer fazer algo, você olha e faz assim. O que eles fazem quando eles estão maiores? Eles entendem aquilo naquele momento? Não, mas tem um histórico. A gente precisa construir um histórico de confiança com Deus. Deus não nos coloca lá contra o Golias de cara. Tem o leão, tem o urso, mas a gente precisa
ter esse histórico. E quanto mais a gente vai andando na presença de Deus, mais a gente vai conseguindo confiar para ter vitórias maiores. Deus não quer te dar vitória só sobre o leão. Deus não quer te dar vitória só sobre o urso. Deus quer para sua família dar vitória sobre o Golias que afronta e fazer com que você conquiste o reino. Mas construa esse histórico com Deus. A gente conquista essa confiança pelo histórico, pelo diálogo. Às vezes a gente não entende, tem histórico com aquela pessoa, mas a gente vai fazer o quê? Conversar. A gente pode desabafar com Deus. A gente precisa orar. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa congregar, porque sem diálogo não existe confiança. A gente constrói pelo diálogo. E a gente constrói pelo testar. Eu vou obedecer. Você fala para o seu filho, olha, se você fizer isso, você vai ganhar tal recompensa. Eu vou testar, né? Aí ele testa e ganha recompensa. O que acontece? Constrói confiança. Fazei prova de mim. Deus fala, trazei todos os dízimos e ofertas à casa de Deus. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Eu vou testar esse negócio aqui, eu vou dar um dízimo. Aí você vê todo mundo lá passando uma dificuldade. Opa, eu não. Eu lembro um dia que eu morava, em um prédio que eu morava, e teve uma tempestade e acabou a energia. E teve vários picos de energia ali. Acabava, voltava, acabava, voltava. E aí depois eu encontrei com uma pessoa que morava no mesmo prédio e falou assim, nossa, queimou alguma coisa na sua casa? Não. Meu Deus, a gente perdeu televisão, geladeira. Eu pensei, meu Deus, eu creio que Deus restituiu, amém. Mas eu vi claramente ali a proteção de Deus na minha finança. E você vai provando, você precisa testar. Deus, eu não sei, eu ainda não tenho esse histórico, eu ainda não tenho esse histórico de diálogo, eu cheguei agora. Teste, coloque em prova, Deus vai fazer. E aí nós vamos aprendendo que nós precisamos com Jesus confiar para o sim e para o não. E nós vamos terminar, eu quero que você abra comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 6. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 6. Com Jesus, nós precisamos aprender, manter a confiança e saber que com Jesus é preciso continuar mesmo contra a esperança. E nós também precisamos saber, tão importante quanto isso, que por Jesus é preciso retroceder mesmo contra a esperança. E às vezes esse retroceder é mais difícil do que o continuar. A Bíblia diz que Jairo, ele estava ali esperando Jesus curar a sua filha, mas foi demorando, chegou uma mulher ali há 12 anos, enferma, tocou em Jesus, demorou, segurou, Jesus curou, de repente falaram, sua filha está morta. Mas Jesus falou, não temas, crê somente. E ele precisou continuar mesmo contra a esperança. Podia pensar, Jesus, ela já está há 12 anos assim. Custa esperar 5 minutos o Senhor ir lá curar a minha filha que está quase morrendo. Né? Não, o que vai ser mais uns minutos? Mas ele creu e ele viu a glória de Deus. Ele creu contra a esperança. E a gente precisa crer mesmo contra a esperança, mas também por Jesus. Se Jesus não está em algo que parece que vai ser bom para nós, a gente precisa retroceder, mesmo contra a esperança, mesmo quando a nossa intenção era boa. É mais difícil, né? Eu acho. Uma coisa é quando você erra ali no impulso, sem querer, você fala, me perdoa, né? Foi uma situação de estresse ali, eu não vi, me perdoa. Outra coisa é quando você busca a Deus, você quer fazer o certo, você vai com convicção, de repente vem uma palavra de Deus, volta, você fala, ai, eu vou admitir, aqui na minha família, eu vou voltar. Mas 2 Crônicas 25, 6. Também contratou em Israel, aqui está falando de Amazias, um rei que estava servindo ao Senhor, estava enfrentando uma batalha.
Também contratou em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Eles estavam em aperto financeiro já e gastou ali o dinheiro público com gosto, porque precisava. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. Judá, que era o reino onde Amazias governava naquele momento, estava buscando a Deus. Israel não. E aí ele continuou: não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo. Mesmo que você tenha boa intenção, mesmo que você fez com boa intenção, por Jesus é preciso retroceder, mesmo contra a esperança. E aí ele continuou: pois tem poder para dar vitória e a derrota está nas mãos de Deus. Não abre mão da sua confiança. Não olhe apenas para o natural ou até mesmo para os seus sentimentos. E aí ele continua dizendo: Amazias perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Mas e o dinheiro do povo? Mas e a minha reputação? Eu estou aqui falando para minha casa servir a Deus. Eu estou falando que eu busco a Deus. E eu dei uma direção. E finalmente eu consegui fazer meu cônjuge concordar. Meus filhos irem alegres. Eu vou voltar atrás. E olha o que ele disse. Ele respondeu: muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Muito mais do que isso. O que você está abrindo mão vai ser pouco diante do que Deus vai te dar. Deus, mas eu estava te buscando porque o Senhor não falou antes. Quem aqui passa às vezes por situações que você não gostaria de passar? Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu não quero, eu não queria. Por quê? Por que eu estou nessa situação agora, Senhor? E às vezes é causado até por outros, não é por você. E tem uma frase do livro de Ezequias que, com muita graça e misericórdia, livro de Ezequiel, Deus tem falado muito ao meu coração. Livro de Ezequiel, aquele livro onde a gente vê um homem profetizando aos ossos secos, eles criando vida, onde a gente vê ali águas purificadoras que vêm e trazem vida a tudo que estava morto. Mas tem uma frase fora desses trechos específicos que Deus tem falado muito comigo, com graça. É falar: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Eu não queria estar no meio desse furacão, eu não queria passar por isso, eu não queria ter errado lá atrás, ou então eu não queria estar vivendo a consequência de erros que nem são meus. Senhor, por quê? Mas Deus me lembra minha filha, e eu sinto Deus falando: meu filho, eu vejo tudo no passado, no presente e no futuro. Eu posso tudo no passado, no presente, no futuro, e eu quero te dar o melhor. Por isso, você pode fechar os seus olhos, levantar a sua mão e dizer: Senhor, Tu sabes, e eu confio. O Senhor sabe, e eu confio. Eu não sei porquê. Aleluia, eu não queria, mas Deus sabe. E a gente confia, e a gente segue em frente, e a gente vê o milagre acontecer. Irmãos, eu não gosto de prova. Quem gosta de prova? Eu não gosto de provação, eu não gosto. O que eu quero? Eu quero passar rápido e ter a vitória. Sabe aqueles 5 minutos que você está ali antes da pessoa entregar a prova do concurso? Ou a prova ali da sua promoção do trabalho, aqueles 5 minutos que dá o frio no estômago, que dá a dor de cabeça, que dá vontade de sair correndo. E aí quando você está fazendo aquela prova cansativa, e muitas vezes é no domingo, né? Tipo assim, eu podia estar com meus filhos, podia estar com a minha família, eu podia estar dormindo, amanhã eu vou trabalhar, eu não queria estar aqui, eu não gosto de prova, não gosto. Mas sabe o que eu gosto? Depois que passar a prova, olhar e falar assim: eu tirei nota boa, eu fui bem na prova, e por causa disso agora eu vou para um novo nível de prosperidade.
E aí Deus nos ensina a prova, é um momento em que nós temos a oportunidade de agradar a Deus. Em que nós temos a oportunidade de tirar nota boa. Fala, Senhor, eu tirei nota boa contigo. Porque é fácil agradar a Deus quando tudo está fácil. Mas no momento de dificuldade, se você está passando por ele, e sabe, eu profetizo, vai ser rápido em nome de Jesus. Vai chegar na vitória em nome de Jesus. Mas que a gente possa aprender a olhar e falar, Senhor, eu tenho oportunidade de te agradar. Eu tenho a oportunidade de falar, eu te louvo mesmo na provação. Eu tenho a oportunidade de falar, Senhor, eu vou passar por esse momento sem ferir a minha família, sem desagradar ao Senhor. E eu vou tirar uma nota boa. E eu vou ficar feliz. E o meu relacionamento com Deus vai crescer. Tenham por motivo de grande alegria, não é isso que está lá em Tiago? Passarem por vários motivos. Passarem por várias provações. Você vai receber um tesouro. Você vai receber uma recompensa. Você pode ficar de pé nesse momento? Eu sinto Deus nos fortalecendo. Eu vou te convidar a orar, fechar os seus olhos. Deus está te fortalecendo para passar pela prova. Você pode dizer, Senhor, eu não vou abrir mão da minha confiança. Coloque diante de Deus a sua família, o que você está passando agora. Diga, Senhor, eu quero confiar. Senhor, eu quero aprender a estar contigo. Senhor, eu quero avançar contra a esperança com o Senhor e eu quero retroceder com a esperança pelo Senhor. Diga, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e a minha família nesse momento. Senhor, que nós possamos ser aprovados. Pai, que nós colocamos na Tua presença agora cada família, cada vida que está aqui. Senhor, que possa nesse momento de prova, Deus. Nós declaramos em nome de Jesus não retroceder. Não perder a resposta, Deus, como aquela mulher que teve a filha liberta poderia ter perdido, mas viver o milagre. Nós declaramos que haja força, que haja conquista de relacionamento e confiança com o Senhor. E que cada um que está aqui receba, e a sua família, o milagre, a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém.